aliás, está na linha já, o defensor público, Dr. Ricardo Melro, da Defensoria Pública do Estado de Alagoas, da combativa, da necessária, da corajosa e da responsável Defensoria Pública do Estado de Alagoas, em quem eu só posso parabenizar, porque não é a primeira vez e não é só sobre esse caso. A Defensoria Pública no Estado de Alagoas é exemplo de como deve ser aqueles que são funcionários públicos, são funcionários do povo do Estado de Alagoas. E deve zelar por esse povo. Os demais, em todas as searas, deveriam fazer o mesmo, no governo do Estado, na Prefeitura de Maceió, nas outras prefeituras, nos tribunais, enfim, sensibilidade. Não é possível, gente. O pessoal está sofrendo muito. É desesperador a situação desse pessoal, como se eles tivessem escavado essas cavernas aí e lucrado com esse sal que foi retirado dessas minas. Doutor Ricardo Melro, é sempre um prazer tê-lo por aqui, um bom dia. Bom dia, Elias. Estamos aqui, uma satisfação estar aqui prestando conta do nosso trabalho, explicando aí o que nós fizemos aí, os nossos pleitos, e nos colocamos à disposição para você aí retirar aqui o que interessa para o teu público, um público bastante qualificado. Estamos à disposição, Elias. Obrigado aí pelo convite. Doutor Ricardo, eu gostaria que o senhor pudesse sintetizar o que é que, de fato, fez com que a Defensoria Pública de Alagoas, que deve ter sido acionada aí por centenas, talvez milhares de pessoas batendo na sua porta lá dos flechais, de cima e de baixo, o que é que motiva o ingresso dessa ação e quais são os principais pleitos dela, uma ação contra a Braskem, contra o Estado, contra a Prefeitura e contra a União? Elias, veja, no final e início de 2022, as pessoas nos procuraram para buscar proteção, porque estavam completamente abandonadas, naquela época já há mais de 2 anos, no ilhamento, né? Um ilhamento constatado pela Defesa Civil Municipal, já naquele momento com a indicação de realocação, porque se tornou completamente inviável a habitação naquele local. E dali começamos a trabalhar, a ir lá em loco, conversar com a população, andar nas ruas, ladeiras, conversar. Enfim, fizemos uma audiência pública com mais de 1.000 pessoas, com todas as autoridades que foram convidadas, muitas foram, outras não foram. E a gente viu ali a angústia e o desejo das pessoas retomarem suas vidas num local adequado. E partimos também para pegar mais informações, estudos. Aí, quando foi em outubro de 2022, teve a notícia do acordo que foi feito entre a Braskem, a Prefeitura de Maceió, que até então estava apoiando a realocação com a devida e justa indenização à população, mas ela mudou e passou a apoiar o acordo que foi feito, e as outras instituições, como o MPE, MPF, DPU, enfim. E a partir daquele dia, a Defensoria aqui vive sempre com grupos de moradores para pedir providências, porque o valor que foi estabelecido no importe de R$ 25.000, uma única parcela de R$ 25.000, englobando dano moral e dano material, né? Sem nenhuma aquiescência da população se estabeleceu esses valores, nenhum parâmetro. O povo está sem esperança, sem acreditar na justiça, nas instituições que têm o dever de protegê-los. E pela necessidade, uma vez que vem há mais de 2 anos nessa situação de penúria, né, que perderam o comércio, perderam tudo que havia ali no entorno, muitos estão aí a aderir, né, esse acordo para receber esse valor, não porque acha justo, mas é porque não tem mais esperança. Estão fazendo por necessidade, estão fazendo por fome. Fome. Exatamente isso, é fome. Pessoas pobres que estão ali passando necessidades. E fomos aprofundar, e quando nos aprofundamos, a gente descobriu que o perito, o antropólogo do Ministério Público Federal, o doutor Ivan, ele fez um estudo, e nesse estudo, uma pesquisa de campo, ele concluiu por uma solução híbrida. Ou seja,
que deve realmente haver uma revitalização, requalificação, seja lá o nome que se queira dar, na região, para alguns moradores que têm realmente um apego e querem continuar, mas também a realocação, com ajuste de indenização, porque seria um castigo, uma pena muito brutal obrigar os moradores que lá não têm mais condições mentais, de saúde mental, pessoas se suicidaram já, com depressão, é uma coisa horrível. E essas pessoas teriam sim que serem realocadas com as devidas indenizações. A Defesa Civil também foi nesse mesmo sentido. Me parece que o único estudo que foi contra foi um encomendado pela Braskem, pela empresa Diagonal, que entendia que tinha que ficar todo mundo lá. E esse acordo caiu como uma bomba para a população, né? Até porque havia uma pesquisa oficial de campo também, uma pesquisa feita pelo antropólogo do MPF, o doutor Ivan, e uma pesquisa da própria Braskem que beirava aos 80% da população que quer ser realocada. A gente está falando de 9.500 pessoas atingidas, cerca de 2.400 famílias, ou seja, ali também foi desconsiderado. E essa população de lá para cá está revoltada, e quando nós descobrimos a situação, continuamos nos aprofundando. Então é cada enxadada uma minhoca, como se diz, né? E a gente tem que buscar. Se houver espaço jurídico, a gente vai lutar pelo direito deles, né? Se vai, ao fim e ao cabo, dizer se tem direito ou não, é o juiz. Eu não sou o juiz, não sou o judiciário, eu sou parte, eu sou parcial aqui na defesa das nossas lutas, das nossas causas. E quando nós fomos ver o processo que foi homologado, e aí até é importante dizer que a divulgação, Elias, do acordo só foi feito quase um mês da assinatura, depois que ele foi homologado, né? Foi guardado o acordo em silêncio até ter a homologação. E isso retirou da população até a possibilidade de ir levar elementos para o juiz, para o doutor André Granja, um grande magistrado. Enfim, aí nós fomos olhar esse processo para ver como estava, e foi quando nós... E o próprio acordo, né? E no acordo nós observamos que apenas em um dos considerandos do acordo, né, ele menciona de uma forma bem... Eu queria ser educado, uma forma bem sutil, sobre esses estudos. Ele diz o seguinte: considerando que existem diferentes estudos, um feito pela Defesa Civil, outro pelo perito do MPF e outro pela a empresa contratada pela Braskem, mas não diz as conclusões dos estudos. Deixa entender que o acordo foi feito levando em consideração os estudos, ou seja, o caminho que os estudos apontaram, quando não foi isso que aconteceu, né? O da Defesa Civil e do antropólogo não foi para proibir as pessoas de serem realocadas. E fomos olhar o processo, e no processo, pasmem, não foi mencionada na petição que pediu homologação a existência desses estudos, né, de um antropólogo, não foi juntado, não foi anexado esses estudos, e nem as pesquisas, de modo que o doutor André Granja, ao homologar, ele não tinha os elementos essenciais para fazer o devido controle, Elias. E aqui a homologação, é bom deixar claro, não é uma homologação de direitos disponíveis, que geralmente ocorre nos processos individuais, onde as partes podem dispor do direito e o juiz tem um controle meramente formal. Aqui, por termos um direito coletivo, direito de outrem que estão sendo ali tutelados por outras instituições, o juiz não, o juiz tem que se aprofundar nesse controle. E sem esses elementos fundamentais, o doutor André Granja não teve condições de fazer esse controle, até porque ele acreditou que o que foi acordado conforme os laudos, os relatórios oficiais, porque assim o acordo deixava entender. Mas não foi o caso. Então nós juntamos todas essas informações, né, além de mais algumas coisas. O processo é muito grande, tem muita extensa, a petição tem 100 laudas, e procuramos enxugá-la muito. E com isso a gente pedimos o seguinte: pedimos em caráter liminar para que o juiz suspendesse uma das cláusulas do acordo, uma cláusula que dá quitação integral para quem se submeter a ele, da quitação integral à Braskem, pelos R$ 25 mil.
Não me parece justo você vai tolher essa pessoa de receber, ao fim e ao cabo de uma ACP ou de uma ação individual, um valor muito maior. E ela está fazendo por necessidade. Se o juiz assim entender sendo adequado, que é adequado esse pedido, se considera esses 25 mil como uma mera antecipação, adiantamento de indenização. E mais que isso, a gente pediu também para que o município e a Braskem passassem a cadastrar todos os moradores que querem ser realocados com as devidas indenizações. E, concomitantemente, já incluí-los no programa de compensação financeira, que é o indenizatório, né? Vamos ser aqui de forma bem clara, né? Que são as indenizações, né? Não tem ali, Elias, como a gente ouve tanto falar, de problema geológico, né? Ali não houve problema, ali houve realmente um crime, né? Na mineração, na atividade, e causou esse problema todo, e a Braskem está indenizando. E eu vejo algumas pessoas falando, mas não está indenizando. Tá, o termo que sai lá é indenização, tanto que não ensina imposto de renda. E se indeniza por três situações, basicamente. Ou porque ele não cumpriu o contrato, e tem cláusula lá para você indenizar, não é esse o caso, ou porque praticou ato ilícito, ou porque a atividade em si coloca em risco a sociedade, né, a responsabilidade do objetivo. Então, ela está indenizando em face dos problemas que causou. Aí, veja, e, enfim, esse é o pedido liminar, além de determinar também para informar a CVM, né, a existência dessa ação, né, até para que os investidores da Braskem fiquem sabendo. Elias, olha, um dado O senhor falou em ali, investidor, doutor Ricardo, eu queria só lembrar de que a edição de hoje do jornal Valor Econômico, desta terça-feira, dia 28 de fevereiro, ela traz na sua coluna destaques: venda da Braskem aguarda definições. As negociações para a venda da Braskem estão em compasso de espera, com os potenciais investidores aguardando maior clareza sobre as diretrizes que o novo governo dará à Petrobras. Ainda assim, o Valor, o jornal, apurou que a gestora americana Apollo mantém auditoria na petroquímica e, em movimento recente, pediu à Braskem acesso a seu plano plurianual de negócios. Preocupa a venda dessa mineradora? Elias, não, porque quem assumir vai ter que assumir essa responsabilidade, né? Pelos danos causados aqui. Agora, olha que coisa interessante. Enquanto a Braskem negociava com as outras instituições o valor de 25 mil reais, preste atenção, 25 mil reais não é por pessoa não, Elias. É por casa, pelo núcleo familiar, que tem casa que tem 10 pessoas, casa que tem duas, que quebra a igualdade, é uma injustiça, iniquidade imensa. Mas enquanto ela negociava com as instituições para pagar esse valor que eu digo, desculpe até a palavra chula que eu estou usando, uma cusparada na cara daquela gente, né? É pobre, dá qualquer coisa que serve, sabe? Mais ou menos assim. Ela distribuiu para os seus acionistas os dividendos, né, seus lucros, no importe de 7 bilhões de reais. B de bola, 7 bilhões de reais e 100 milhões. 7 bilhões e 100 milhões de reais, enquanto para as vítimas, para os seus acionistas, os acionistas da predação, enquanto para as vítimas estabeleceu-se um valor irrisório desse que causa revolta a todos que moram lá e todos que acompanham o caso, né? E eu quero fazer aqui, Elias, abrir um parênteses aqui para agradecer a um advogado, um colega que trabalha nessa área e é muito envolvido, que é o doutor Carlos Lima. O advogado, ele nos ajudou muito nesse trabalho de pesquisa, de buscar soluções estratégicas, fez um grande trabalho com a gente. Uma pena que ele não pode participar, mas ele é uma pessoa de uma sensibilidade social muito grande. Olha só, Elias, só para você ter uma ideia aqui, o que o doutor Ivan, o antropólogo, ele coloca, né? Ele diz o seguinte, ó. Está aqui, ó, ele termina o seu parecer. O resultado científico deste trabalho não permite vislumbrar medidas que não seguem por uma solução híbrida para o problema do flechal. Logo, é deste parecer que haja uma composição cuja definição atenda tanto a uma relocação voluntária dos moradores, devidamente informada, se integrante do PCF, ou outro plano de características e limites claros, quanto à elaboração de um projeto para a adequada revitalização. Eles, inclusive, que
que é uma questão de lógica e inteligência de gestão de recursos e espaços públicos, a adoção dessas duas medidas. Medidas que Então, precisam ser adotadas, doutor, medidas que precisam ser feitas urgentes. Aliás, já era para ter sido feito alguma coisa. Esse silêncio é gritante naqueles que têm minimamente a compreensão do que está acontecendo. Não dá para aceitar todos caladinhos. Prefeitura de Maceió, vereadores da cidade que conhecem muito bem os bairros quando estamos em processo eleitoral. Aliás, o ano que vem é a vez do Flechal se unir, né? Em torno de quem, de fato, exato. realmente trabalha por eles. Doutor Ricardo Melro, eu quero, antes de mais nada, agradecer a gentileza de nos atender, parabenizar na sua pessoa todos os combativos, defensores e defensoras públicas, que nesse momento se debruçam não só sobre esse caso, mas sobre uma série de outros, dando a demonstração muito clara não só da necessidade de um Estado extremamente pobre, de uma defensoria autônoma, altiva e atuante. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, Elias. Um forte abraço para você, para teus ouvintes, e estamos sempre à disposição. Obrigado, Elias. Obrigado também. Olha, doutor Ricardo Melro é defensor público estadual. A Defensoria Pública do Estado de Alagoas ingressou com ação na terceira vara da Justiça Federal, de modo a discutir, rediscutir, que acordo é esse que 25 mil vale tanto assim, não é verdade?